Olá, amigos. Nós somos os Irmãos de Fé, expressando o amor através da caridade. Hoje nós estamos aqui nesse bate-papo, Crianças Atípicas, parte 2. Para você que está nos vendo agora, você pode acompanhar nas nossas redes sociais em @Irmãos de Fé e você vai encontrar lá a nossa conversa, o nosso bate-papo, Crianças Atípicas, parte 1. Confira lá, vale a pena. Este trabalho tem ajudado muitas famílias, tá? Irmãos de Fé está aqui para favorecer as pessoas que estão em vulnerabilidade social, psicológica, em todos os sentidos, tá? E hoje nós estamos aqui com a vice-presidente da organização, que é uma das cabeças pensantes, vai participar conosco hoje desse bate-papo, que é a Adriane. Olá, Adriane, tudo bem? Olá, Maurício, tudo bem? Desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e também agradecer a Jaque por estar aqui, nossa convidada especial, uma mãe atípica, e a ONG tem muito prazer de levar essa pauta, expandir em defesa do autismo, em defesa na sociedade para a parte mais vulnerável. E nós garantimos a palavra de Deus, a expansão da palavra de Deus através do que a gente crê. Muito bem, Adriane, mas a ONG Irmãos de Fé, ela tem um patrocínio político, tem uma bandeira política. Como que vocês fazem esse trabalho? Quais são aí os recursos que vocês têm? O que a ONG está ganhando com isso? Qual é a porcentagem lucrativa aí da ONG Irmãos de Fé? R$ 0. 0 reais? É tudo pela fé? É tudo pela fé, pela vontade, pelo desejo de fazer. E reforço aqui, além da gente defender a pauta, priorizamos frentes para defender, nós também temos internamente pessoas preparadas que creem na palavra de Deus para sempre estruturar alguém que está precisando, menos favorecido. Então, a gente também tem esse trabalho aqui dentro, pessoas preparadas, assim como o sacerdote Maurício, que pode também fazer essa frente de trabalho. Isso aí, pessoal. Ó, a ONG Irmãos de Fé, ela é instituída por pessoas, profissionais liberais, professores, educadores, pessoas de todas as áreas, né, advogados, para que venhamos a prestar um trabalho solidário a quem mais necessita. Detalhe, sem ter recurso, sem ter nada em troca, apenas acreditando na palavra de Deus, no chamado de Deus. E aproveitando essa oportunidade, Adriane, a ONG está fazendo um trabalho aí. Como que é essa campanha de inverno? Fala para os nossos amigos aí como que está funcionando isso. Quem quer doar, quem quer ajudar, como é que a pessoa faria? Isso mesmo. Todos os anos a gente faz a campanha de inverno, normalmente em julho, agosto, onde o frio está mais severo e nós estamos em momento de arrecadação de cobertores. Por quê? Porque nós levamos esses cobertores para pessoas no centro da cidade de São Paulo, onde se encontram em situações lastimáveis e de cortar o coração. E eu fiquei sabendo que no ano passado eu estive lá, nós fizemos um trabalho excepcional e eu fiquei surpreso. Falo para você assim que eu chorei quando cheguei em casa assim, fiquei pensando, uma coisa tão simples. Falei para meus filhos, uma coisa tão simples que nós temos aqui, as pessoas pediram, o que seria? Por incrível que pareça, é algo que parece comum para todos, mas não é para aquelas pessoas, que seria a água. Água? Água falta para Eles não têm aquelas água para pessoas. beber? Não tem água para beber. E eu voltei de lá transtornada e transformada o ano passado. Transtornada porque eu voltei em choque, achando que eles bebiam água, seria de fácil acesso à água para aquelas pessoas, e voltei transformada porque Deus me deu oportunidade, nos deu oportunidade de estar ali, vendo aquela situação tão de perto, para, com um simples gesto, transformar aquela situação. Muito bem, pessoal. Então, esse é um dos trabalhos de frente
dos irmãos de fé. Então vamos prosseguir aqui com a nossa programação, lembrando que você pode achar todo o nosso conteúdo, não só esse, como outros trabalhos, né, Adriane, que a ONG tem feito de acordo com a nossa condição, vamos colocar assim. Você vai lá, @irmãos de fé. Então você pode achar lá no Instagram e nos seguir para que esses trabalhos eles possam abranger e alcançar pessoas que estão precisando. Bom, hoje estamos aqui com a convidada especial, a Jaqueline, que é mãe atípica. Jaque, tudo bem? Tudo bem. Fale um pouco sobre você, sobre sua família. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, já me sinto acolhedora. Eu sou mãe atípica, tenho a Sara de 8 anos e o Davi, que é o autista de 7 anos. Tá. E como foi que você descobriu esse diagnóstico que ele era autista? Como que foi essa descoberta? Qual foi o processo que vocês passaram até chegar a esse diagnóstico? Houve alguma divergência entre o casal, entre a família, aceitação? Como é que foi isso? Então, no começo a gente compara, né, um filho com outro. Eu comparava muito a Sara com o Davi. A Sara sempre foi mais esperta, falou rápido, e o Davi era uma criança muito chorona. Por ele não conseguir se expressar, ele era uma criança muito estressada e agressiva. E eu passei ele com o médico, e foi na época da pandemia, o médico falou que era uma falta dele interagir ali com as crianças. Matriculei ele na escola e parece que foi a pior coisa que eu fiz. Ele batia nas crianças, ele era muito agressivo, muito chorão. Eu colocava ele na escola às 8 horas da manhã, 9h30 tinha que ir buscar. Vim buscar porque ele está chorando muito, nós já fez de tudo. Aí tinha que voltar lá, buscar o Davi. Então foi um processo muito difícil até eu conseguir ajuda. E como foi essa ajuda que você conseguiu? A ajuda foi a escola me fazendo um relatório, que eu era muito ignorante, eu achava que esse negócio de terapia não tinha nada a ver, que era para, né, não ia fazer diferença nenhuma. E a escola, eu vou fazer um relatório do comportamento dele aqui, que esse comportamento não é normal. O Davi, ele quase não fica dentro de uma sala de aula, porque senão ele vai bater em todas as crianças, mas ele batia não porque era dele, ele era agressivo, é pela falta de não conseguir se expressar. Tipo, eu quero um brinquedo, eu não consigo falar que eu quero, então eu vou tomar. E a criança vai tomar de mim, eu vou bater. Então, era assim que ele se expressava, batendo ou chorando. E a escola me fez um relatório, e esse relatório eu levei para o neuropediatra, e eles fizeram uma entrevista comigo, perguntando sobre o Davi. E aí o Davi começou a fazer as terapias, né? Com 6 meses ali ele já começou a melhorar. O Davi ele começou a falar com as primeiras frases, assim, ele falava mamãe, papá, mas as primeiras frases mesmo de completar uma frase foi quase com 5 anos. Então ele demorou muito. E com a terapia ele tinha medo de sentar na privada, então o Davi saiu muito tarde das fraldas. Foi muito difícil, ele saiu muito tarde das fraldas e ele também não conseguia se limpar. E com a terapia, eles têm esse tratamento que é o ABA, né? Eles trabalham o comportamento social da criança, para a criança ter o contato visual, que ele não tinha um contato visual e não falava. Então, eles fazem esse tratamento de comportamento social. E a parte de higiene, o comportamento também do higiene do Davi. O Davi ele não sabia sentar numa privada, muito menos se limpar ou se trocar. Então, tudo isso ele se trata na terapia. Então, com a terapia, assim, foi minha salvação. Depois que ele começou a fazer a terapia, né, o que eu achava ali que era uma besteira foi minha salvação. Me ajudou muito, porque imagina, eu já estava cansado. Uma criança, o Davi, ele já não era um bebê. Ele não fazia cocô, era só leite. Já era uma criança um cocô já de adulto, ele 5 anos, né? Então, era muito difícil. E quando eu comecei o processo de desfraldar ele ia para a terapia, traz ele sem a fralda. E eu levava ele sem a fralda, ele ficava a terapia toda, só que também não ia no banheiro. Então, ele ficava ali segurando. Eu falei, ele vai ficar segurando, chegar em casa. Aí, chegava em casa, a primeira coisa que ele ia lá pegar a fralda e me dar na minha mão. Ele não falava, tipo, me põe que eu preciso usar o banheiro. O banheiro, para ele, era eu colocar a fralda. Então, foi um processo muito difícil. Graças a Deus, eu tive o apoio ali do Bruno também, do meu esposo. A Sara também sempre foi uma criança ali muito
muito amorosa, né, com outras crianças. Quando as crianças não entendiam ele, a Sara sempre estava, olha, ele não entende, ele é autista, ele não sabe falar. Então, ela sempre defendeu. Então, eu tive o apoio do meu esposo e da minha filha também. E isso mudou a rotina da sua família, da sua casa, da família inteira, né? O que mudou? E dentro dessa mudança, qual foi a maior dificuldade que você encontrou dentro desse processo? Porque você, eu acredito que muda a rotina, né? Se você tem uma criança especial dentro de casa, tudo tem que ser a comida, né? Para nós que somos leigos nesse assunto, Sim. nós vamos fazer perguntas que talvez seja até Óbvias, né? óbvias, mas isso é para que também quem esteja assistindo a nossa conversa possa fazer ideia de quão difícil é e talvez ter até um pouco mais de empatia e conhecimento de causa. Como que é essas mudanças, essas adaptações dentro de uma família? Sim, acho que o mais difícil é quando você não se sente apoiada. Ali no começo, hoje acho que as pessoas estão entendendo mais, né? Estão falando mais do assunto, mas foi difícil ali que as pessoas julgam muito. Acho que aquilo ali é uma falta de educação, acha que é a mãe que não educa. Eu já passei muita vergonha com o Davi, do Davi pegar as coisas da mão das pessoas. Meu Deus, que criança mal educada, mas sabe, eles não têm noção. Sem maldade nenhuma. Eles acham que é normal ele tomar algo de alguém. Então, eu me sentia... Nós se sente muito julgadas, né? Envergonhada. Envergonhada. É vergonha mesmo, meu né? Deus. Você tenta esconder ali. Tanto que, no começo, eles me deram um cordãozinho. Eu tinha vergonha de colocar aquele cordãozinho no Davi, até porque o Davi também não gostava. Eu colocava e ele arrancava o cordão. Porque parecia que o cordão era... Sei lá, pra mim, tinha tantos casos piores de criança que batia, a mãe segurava, criança que babava. E o Davi, como eu falei, ele é um autismo oculto, né? Você não vê. Algumas coisas ali, então eu falava, não tem necessidade dele usar esse cordão. Vou colocar esse cordão, as pessoas, mano, daí, né, é frescura. Então, é esse julgamento. Então, acho que a dica que eu dou para as pessoas de fora é acolher. É você, entender. Aquilo ali não é fácil. Aquela mãe tá dando o melhor dela, do melhor dela para criar o filho dela, e é o apoio, né? Você ter esse apoio. E as dificuldades em casa é assim, em questão do alimento. Ele tem também muita seletividade alimentar. Ele come uma cor específica, uma textura. Ele não gosta de coisa mole, ele tem nojo de coisa mole. Bolo para ele é só chocolate, ele não gosta de um bolo branco. Fruta para ele só come maçã e uva, não come mais fruta nenhuma. Ele não come lanche, ele só gosta de arroz, feijão e frango, não come uma carne, assim, é muito difícil. Então, tem essa dificuldade também dentro de casa na alimentação. E você tem que estar ali sendo uma sempre nutricionista, uma psicóloga, sim. sempre... Isso. Agora, sim, queria saber de vocês e da Adriane também, uma opinião, talvez isso seja um pouco pessoal, mas é de suma importância, talvez, a gente debater isso e colocar, até para que, se alguém quiser também comentar, fazer um comentário, colocar a sua ideia também é válida, né? Esse negócio de marcar, assim, a criança com esses cordão, né? Tem aquela identificação. O que vocês acham disso? Você como mãe, você se sente marcada ali, eu estou no lugar, todo mundo já sabe que aquela criança é daquela forma, ou as pessoas teriam que automaticamente ter uma empatia? O que você acha sobre isso? Então, o certo é, né, ter a empatia, né? Você tem que colocar um cordão para as pessoas respeitar seu filho, né? Fica marcado ali, né? Ó, ele aqui é tipo assim, ó, isso aqui não é normal, então deixa... Faria com isso, né? Sim. E eu nunca fui a favor desse cordão, apesar que, né, tem gente que coloca, mas eu nunca fui a favor. O cordão tá lá, eu ganhei, tem a carteirinha, eu nunca usei, porque eu acho que você tem que, né, apesar que tem uns casos também que eu já vi, você tem que saber separar o que é a dificuldade ali da criança, o autismo, e a falta de educação, que a criança também já usa, que se é uma criança mais velha, ela, né, consegue ali manipular. Então, você tem que estar sempre ali, naquela, né? Sim. Ó, isso daí já não é, entendeu? O Davi, eu pego muito no pé dele. Na escola eu falo, ó, ele pega no pé, porque eu sei se pegar no pé, ele dá uma maneirada, porque se eu soltar muito também, né? Então, tem que ter aquele equilíbrio também, que não é fácil. Mas, em questão desse cordão, não é... O que você acha, Adriane? Eu sou da mesma linha de pensamento da Jaqueline. Eu tenho certeza que empatia, respeito, é essência. E eu reforço,
vou usar até o canal para reforçar sobre a fé, né? Antes da fé, nós somos seres humanos que nós nascemos e nós nascemos educados para respeitar o próximo, a ter empatia. Isso é essência, isso está em nós. Você ser cristão, isso só potencializa dentro de você. Então, eu tenho certeza que um cordão não define. O que eu entendo que, às vezes, por exemplo, no metrô, num transporte público, está lotado, não tem como as pessoas, né, saberem quem somos, isso ajuda bastante a sinalizar. Essa pessoa precisa de um assento, até porque para a criança não ficar agitada. Isso para todos os grupos prioritários, né? Mas quanto a respeito, empatia, inclusão, principalmente, isso não deveria ser marcado por um cordão. Na verdade, isso está um pouco inserido na educação do brasileiro, porque, independentemente se seja uma criança atípica ou não, porque o atípico significa diferente daquilo que a sociedade colocou, né? Saiu daquele padrão, já é considerado atípica. Isso a gente pode colocar em várias áreas. Mas isso é independente. Se tem uma mulher, uma senhora ou uma criança dentro de uma condição lotada, seria óbvio você ceder o lugar. Seria óbvio, independentemente se seja atípica ou não. Porque se nós olharmos o contexto de uma condução cheia para uma criança, seja ela normal ou não, a criança já fica ali, né? Agitada. Uma mãe ali, às vezes com 2, 3 filhos, então cedeu lugar. Mas isso é assunto para outra conversa, porque isso depende, na minha opinião, vai muito de educação. Comportamento da sociedade, exato, né, Maurício? Às vezes, no nosso olhar, das pessoas que têm um olhar empático, mais clínico ali, mais sensível às situações, para a gente pode ser algo, poxa vida, é uma criança, já vou permitir o assento, já vou ceder, mas tem que falar. Na nossa sociedade, muitas coisas precisam ser ditas e evidenciadas, porque muitas pessoas acabam não entendendo. Porque a pessoa marcada ali, seja por um cordão, seja por qualquer outro tipo de coisa, você está marcado. Não é legal. É como se destacasse, isso aqui tem uma causa diferente. Ele é diferente. Ele aqui é especial, é diferente. Enquanto, na verdade, vai muito de educação mesmo, né? Bom, Jaqueline, nós vemos aí o que o Davi ele te ensinou para a vida, essa experiência que você teve com o seu filho. O que você aprendeu com isso? Onde você encontra forças, vamos dizer assim? O Davi me ensinou a ter paciência e a aceitar, né? Que no começo a gente não aceita. A gente, meu Deus, quantas vezes eu falava para Deus, meu Deus, o que custava só vir normal, igual a Sara, né? Que a gente se compara. A criança não fala. Então, o Davi, ele me ensinou a ter a paciência, a aceitar e entender que nem todo mundo... culpa? Vocês, casal, alguma coisa, houve uma divergência no casal, na família, referente a isso? Não, a gente se estressava, né? Teve muito estresse. Que a gente não sabia ali lidar com a situação, né? Teve muito estresse, isso atrapalhou muito. Mas no começo ali é isso, né? O que eu vou fazer? E a culpa? E agora? Né? Mas eu aprendi muito com o Davi. E acho que aprendi até a ser mãe, né? Melhor. Porque é tanto cuidado, né? É tanto... Acho que em tudo, em você fazer uma alimentação ali melhor, me ensinou até a cozinhar melhor, a ser uma mãe dedicada. O Davi me ensinou a ser mãe, né? Apesar dessas dificuldades, eu acho que é isso. Ele me ensinou a ter paciência e aceitar. Tem coisas que é para nós, e nós temos que aceitar e ir para cima, ser forte, né? Ser forte. Como uma missão de Deus. Uma missão. Eu vejo Deus, porque às vezes as pessoas pensam que você ver Deus é só estando dentro da igreja ali no momento de um culto, mas no que nós fazemos, a oportunidade de você ser Deus mãe entra nessa atípica. parte, Deus entra nessa parte assim,
de entendimento. Às vezes, o que eu vou fazer? Aí acho que Deus entra, você vai fazer assim, você vai por esse caminho. Procura o médico vai te orientar. Isso. Eu acho que é isso. Deus te dá entendimento de você lidar com a situação, né? Você, mas a cura. Não tem cura. Não é cura, é um transtorno, já está lá falando que não tem cura, tem um tratamento, a criança ela vai melhorar, mas e na parte de espiritual é isso, Deus te dá um entendimento, Deus te dá força, Deus te dá sabedoria. Eu falava, tá terapia? Não, acho que foi Deus. Falou, não, por que não terapia? Vai lá, faz a terapia, é seu filho. Acho que é isso, né? Acho que é onde me transformando pra melhor, entendeu? Evoluindo. Tirando toda essa ignorância, né, que eu tinha. Eu acho que isso tudo é Deus. Né? Você entender. Acho que Deus te dá sabedoria de você entender e ser forte, é seu filho, vai tratar, vai melhorar. Quem diria hoje o Davi, meu Deus, fala até o que não deve. Quantas vezes eu mandei mensagem para a pastora falando, pastora, meu filho chegou com um galo na cabeça, teve uma vez que ele chegou com um galo na cabeça. Aí ele já chegou uma vez com o joelho ralado, saindo muito sangue, com um galo na cabeça, e eu perguntava para ele o que era, o que tinha acontecido na escola, vinha na agenda. Mas você quer perguntar para a criança, né? E eu ia perguntar, ele ficava mais nervoso. Não. E você perguntava, não. Então você tem que acreditar que escreveram ali, o seu filho foi no banheiro e voltou reclamando de dor na cabeça. Mas como meu filho foi no banheiro sozinho? Davi não vai no banheiro sozinho. Aí como que, né, uma escola não tem uma estrutura de ter alguém para acompanhar uma criança até no banheiro? Aí foi aonde essa falta de apoio também, né? Foi aonde que eu, junto com meu esposo, eu decidi, vamos tentar pagar uma escola particular, porque também não é culpa da escola e dos professores. Imagina, 30 crianças. Eu, com dificuldade de dar conta de 2, imagina uma pessoa com 30 crianças na sala. E hoje o Davi, ele estuda numa escola que é menos criança, tem 15 crianças, que dá para você dar uma atenção melhor. O Davi nunca chegou machucado, nunca chegou chorando, reclamando da escola. Hoje o Davi sabe ler assim, né? Sabe o alfabeto, sabe as letras, sabe falar, se pronunciar, melhorou muito. Ele não fala assim, né? Mas melhorou bastante. Bom, dentro do que ela está falando, Adriane, graças a Deus, né? Você tem uma condição de colocar o seu filho numa escola particular com mais... eu pude talvez, acompanhar, né? Também, isso, né? Com mais... Mas assim, né? O que você acha, Jaqueline, da inclusão nos dias atuais, né? Escolas, como você citou aí, as professoras não tem como mesmo dar atenção para uma criança especial com 30 alunos, uma professora só, né? O que você acha? Você acha que as políticas públicas têm favorecido, ainda falta alguma coisa? Na sua opinião, porque sem nós queremos levantar algum tipo de bandeira, mas para cada caso tem que ter uma pessoa com experiência de fato, de vivência, não só de teoria acadêmica, mas de vivência. Às vezes você tem um secretário, um governante, uma secretaria que mexe com essa parte de inclusão, mas talvez ali o responsável não tem vivência, né? Ele tem teoria. Na sua opinião, como uma mãe, o que você acha que falta hoje na política pública, ou seja, escolas, política pública no geral, para que melhorasse a vida de pessoas que estão nos ouvindo agora, pessoas menos favorecidas, que talvez não tenham condições, ou mães solo, né, ou pais solo, mães que foram abandonadas, ou pais também que foram abandonados, que é uma via de mão dupla, né? Podemos falar só de um lado, existem os dois lados. E que talvez não tenha condições, né? Talvez tenha que trabalhar, deixar o filho em casa, deixar com os outros irmãos. Então, nós estamos falando de um universo muito maior. Estamos pegando aqui o seu exemplo como mãe atípica, mas nós abrangemos isso, que existem pessoas, ainda nos dias de hoje, com situações, como disse a nossa vice-presidente, situações mais severas. Sim. O que você acha que precisa melhorar nas políticas públicas não só de São Paulo, mas do Brasil e do mundo, tirando fora políticos que pegam casos como esse para fazer palanque de política pública, né? Porque, na verdade, quem quer realmente se ingressar numa causa, ele faz algo por onde, né? Sem ter nada em troca. Mas o que você acha que precisa ser feito? Então, infelizmente, né, eu vou falar do que eu passei. Né? Eu podia estar falando aqui, mas eu estou falando como experiência o que eu passei. Quando eu
eu fui atrás de passar o Davi com neuro, eu fui no público e eu tinha que marcar uma consulta primeiro com ele com o pediatra e simplesmente não tinha uma data específica para me marcar uma consulta. Ó, não tem previsão de data. Então, acho que isso é péssimo, né? Mesmo com a criança especial. Sim, mesmo com meu filho especial. É. Então, imagina, eu tive condições de procurar ali um convênio, quem não tem, né? Exatamente. Quem não tem condições ali de procurar um convênio, quem não tem um apoio de um esposo, eu tenho um apoio do meu esposo, mas, né, eu tenho ciência que tem a mãe solo e já foi difícil, eu tendo um apoio, já é muito difícil com apoio, imagine sem, quem não tem condições. Davi nasceu, eu nunca precisei ir trabalhar fora, né? E quem precisa ali, né? Eu sempre trabalhei para mim, eu, meu esposo, graças a Deus, mas e quem precisa? Eu criei o Davi desde pequeno, eu tive esse, né? Acompanhei ele, quem não pode acompanhar, quem não tem um apoio. Então, eu acho que é muito péssimo essa parte do governo, Políticas né? públicas no Do geral, o né? sistema. Isso. Eu acho que tem que apoiar mais, principalmente na escola. Imagina, uma escola com 30 crianças, uma professora não tem cabimento. Impossível, impossível. É impossível você dar conta. Às vezes a gente, é a professora que é culpar. Não tem que culpar. Quantas vezes, né, nós pegamos ali, é porque a professora não tem, gente, como você vai dar conta de 30 crianças? Meu filho é autista, ela vai parar, vai deixar 29 crianças para levar o meu filho no banheiro? Eu tenho que ter essa ciência, entender que a culpa é a culpa do governo. Nós pagamos imposto, nós já faz tudo certinho, um mínimo, nós só quer um mínimo. É nossos filhos ir para a escola com segurança e voltar com segurança. E a gente não tem um básico. Então, O que você triste. acha disso, Adriane? Você que tem uma experiência nessa área, área administrativa, nessa área, lida com pessoas públicas, pessoas importantes, né? Que ideia você daria? De repente, a nossa conversa pode chegar a alguém que possa fazer uma diferença, né? Embora nós estamos falando uma esfera aqui pequena, mas nós somos a voz de muitas pessoas que não conseguem falar, Sim. não têm esse acesso. Eu divido isso em duas partes, Maurício. Eu tenho também primas que trabalham, são professoras, e uma especificamente ela trabalha com crianças atípicas, ela tem experiência. Então, eu separo em duas partes. Pessoas que fazem por dinheiro e pessoas que fazem por amor. Então, eu entendo que o sistema, o governo, precisaria olhar com uma lupa para essas situações e colocar pessoas mais preparadas e também criar núcleos específicos para essa tratativa, porque não adianta a gente falar assim, não, a gente precisa incluir, mas na verdade não tem inclusão. Não tem nada de inclusão. É muito lindo no papel, mas o que vamos tirar do papel. E isso não são as mães que vão fazer, vão lá na prefeitura, no governo, na secretaria do Estado fazer alguma coisa e chegar lá e assinar papel e colocar para acontecer. Isso tem que descer, né, de um nível hierárquico mais alto e fazer acontecer ali no dia a dia. Então, eu acho que é muito se colocar no lugar do outro, como a Jaque trouxe aqui. Poxa, será que meu filho vai para a escola e vai voltar bem, sem estar machucado? Hoje ela tem essa segurança porque ela tem condições de pagar uma escola particular que olha com um olhar mais específico, com um olhar mais cuidadoso para essas crianças. E uma mãe que precisa apelar para o ensino público. Então, eu não julgo também as professoras. Sim. Eu vi outro dia nas redes sociais uma situação onde a professora colocava a criança para dormir. E, às vezes, eu me pergunto, eu vi muitos julgamentos para a professora, Maurício, só que eu pergunto, será que aquela professora também, ela está bem? Ela está num estado emocional bom? Porque, às vezes, as salas são infladas de crianças. E todo mundo sabe porque, que assim, criança exige, né? A cobrança, ela vai justamente para o lado mais fraco, mais fácil. E aqui nós não estamos falando de governo A e governo B, nós estamos falando de sistema. De sistema importante, porque irmãos de fé, quem entra ou saia. Irmãos de fé nunca levantou bandeira, a única bandeira que nós levantamos é de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de governo, vale a pena frisar, Adriane, Jaque, que nós estamos falando do sistema.
Porque entra um, entra outro, entra um, entra outro, Muda. e não muda, né? E a gente vê, a minha esposa também é professora, ela cuida de 30 alunos, e ainda tem esses alunos especiais, e a gente vê, Que exige ela chega em muito. casa, Por aqueles 2, 3, moída, exige bastante. exige. E muitas das vezes os pais cobram dos professores Sim. aquilo que os professores, às vezes nem formação tem, nem formação tem para lidar Sim. com isso, né? Não tem aquela formação acadêmica de conhecimento, como você relatou aqui, que o médico só de olhar já sabe. Sim. Então, elas têm formação, sim, claro, porque elas convivem com o negócio. Talvez seja com mais conhecimento até de que alguém que faz uma pós, porque tem a vivência. A vivência é muito importante. Então, nós temos que ter essa consciência e fazer um apelo aos políticos, àqueles que vão entrar, que olhem com um olhar de mais carinho, de empatia nessa causa gigantesca, que é uma proporção enorme. Não pode ficar jogada ao léu, jogada de qualquer jeito, ou simplesmente você tem um benefício de loas, toma lá. Não é só dinheiro. Sim. Existe o tratamento psicológico, existem muitas doenças psicossomáticas que as mães sofrem, professoras afastadas, professoras que ficam 30 dias de atestado. Na escola onde minha esposa ela leciona, onde ela dá aula, são professoras que estão passando por psiquiatras, professoras que pegam atestado de 60 dias tal, porque não aguentam a pressão, é muito grande. E o engraçado, Adriane, que quando nós vamos fazer evento de formatura, né? Nós vemos lá o curso de professora, que é o pedagogia. Nossa, as professoras toda com canudo ali e tal, elas não sabem Mal sabe que não vai. sabe, Mal sabe o que espera. não sabe a realidade do dia a dia, Sim. sabe? Aquele glamour é uma coisa assim de louco, sabe, gente? E a gente está falando de crianças atípicas, mas olha como abrange tantas pessoas vai e longe. tantas situações. Abrange toda uma rede, né? Pais, professores, médicos, psicólogos, pastores. Então, Ô, Adriane, Jaque, e outra coisa, nós estamos falando de crianças atípicas que são, daqui a 10 anos, adultos, adolescentes. Então, é um tratamento Para toda a vida, né? contínuo. É um tratamento, quando se falamos crianças atípicas, mas nós temos, é algo que vai perdurar ali. Sim. Então, o governo, quando ele lança um programa, ele não está pensando só em criança, mas está pensando em cidadãos lá na Sim. frente. Futuro, Pessoas que vão ter suas vidas, que vão viver da melhor forma possível dentro do seu mundo, né? E isso é um caso que deve ser discutido, que deve ser pautado, na minha humilde opinião, né? Jaqueline, como que você frequenta igreja, né? Você é crente, né? Cristã, graças a Deus. Como que é a sua vivência nos cultos? Você tá lá, a igreja dá um suporte, tem alguém para olhar? Como que funciona? Graças a Deus, né? Eu congrego ali na igreja pentecostal já de Deus de Cumbica, Presidente Dutra. Lá eu tenho um apoio, né? Eu, graças a Deus, tenho os diáconos lá. E eu vou pro culto, eu posso sentar, assistir o culto e saber que, né, e a maioria dos diáconos é da família também, né, já entende um pouquinho sobre o caso. Então, eu acho que eu me sinto que eu tenho, apesar de nem todos entenderem, não vou falar que a igreja toda ali entende, né, porque nós está na igreja, que é todo mundo, né? Exato. É todo mundo, você vê uns olhares ou outro, mas se eu vou ficar focando nos olhares, né, então eu tô ali, meu foco é Deus, e eu tenho um apoio ali de diáconos que é da minha família, do meu esposo, e tem quem confiar, em quem eu posso falar, se for para chamar atenção, pode chamar atenção. E acho que eu tenho um apoio, sim. Tirando, né, tem uns olhares, todo lugar vai ter, não é só na igreja, mas eu tenho um apoio, sim. Eu acho que eu tenho, sim, na igreja. O que te dá esperança para o futuro? Esperança... Você sonha, você mais explícito aqui no questionamento. Você sonha com o futuro? Como é que você vê, você visualiza o futuro para o seu filho? Então, a esperança que eu tenho é que Deus continue me dando condições de eu continuar podendo, né, fazer esse tratamento, meu filho ter uma escola ali boa. Então, acho que é isso que eu peço para o futuro, né? Esse tratamento de aba, eles preparam a criança para ser independente, né?
independente, crescer independente. Então, o futuro eu espero meu filho um adulto independente, casado, com filhos. É isso que eu espero para o meu filho no futuro. E que eu tenha condições de ajudá-lo, né? Como que você consegue, Jaqueline, ter uma vida assim, né, de muitas batalhas, conforme você relatou? Você é um resumo, né? A nossa conversa é um resumo, mas Sim. o dia a dia só você sabe. Não dá para explicar, né, Adriane, o que aconteceu dia a Exato. dia. Nós não fazemos nem ideia, né? E como que você consegue ajuntar isso, fé, Deus, né? Casamento. Casamento, missão, porque o casamento ele requer, né? Tanto da mulher quanto do homem, a dedicação do marido, a dedicação da mulher, outra sua filha. Acredito que deve ter cunhados, família, parentes, né? Administração do lar como Exatamente. dona Como que você de lida com tudo casa. isso? Você tem algum trabalho na igreja? Você faz alguma coisa na igreja? Você só cultua? Como é que é a sua vida? A sua vida, Jaqueline? Então, a minha vida é mãe. Eu vou falar como mãe. Hoje né, no começo eu sofria muito, que eu não tinha ali uma rotina organizada sobre o Davi e a Sara. Então, depois que eu aceitei, eu consegui manobrar mais essa situação. Então, como esposa, é apoiar, né? E entender que para mim ter esse convívio com meu filho, eu tenho que apoiar meu esposo quando ele está ausente, porque ele não pode estar sempre, né, presente, por ter que trabalhar para dar uma escola boa ali pro meu filho, né? A gente leva para terapia, gasolina para pôr no carro, então eu acho que eu tentei esse entendimento. Às vezes ele vai estar ausente, né? E é ali nós vamos dividindo ali os desafios do dia a dia um com o outro. É ter esse entendimento, que às vezes meu esposo ali vai faltar, mas é por uma boa causa, né? E minha missão na igreja né, eu cultuo, sim, graças a Deus, eu sou presente na igreja, agora eu estou tentando me envolver mais, né? Nós acabamos de sair de uma campanha ali de mulheres, onde eu pude estar participando, eu e minha família, e eu quero estar mais envolvida, né? Meu sonho, que eu sempre admirei mulheres que pregam. Eu até comentei com o senhor que eu queria fazer um curso para mim falar melhor, pregar e tal. E é o que eu tenho para mim. Eu quero para mim um dia estar lá na frente pregando, né? Incentivando mulheres, até nessas situações também, né? Como mãe antípicas. E é isso. Você sente assim que você, com a sua experiência, é, estudando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, você pode ajudar muitas famílias, Sim. né? Até dentro disso, eu gostaria que você falasse que conselho você daria para uma mãe que descobriu o diagnóstico agora. E é um pouco difícil essa pergunta que eu vou fazer para você, mas você se colocando, talvez assim, na situação de uma mãe que não tenha tantas condições. Sim. Que conselho você daria? Como que ela começaria essa jornada? Sim. O conselho que eu dou, acho que é o que eu errei lá no começo, é não aceitar. Ser ignorante, então aceita. Seu filho ele é autista, você aceita, você procura ajuda. Sempre tem alguém ali que vai te ajudar, que vai te apoiar. Não desista do seu filho, procure um tratamento. Então, o conselho que eu faço para as mães é esse: é aceitar, não desista, que você vai conseguir, Deus vai te dar força e procurar ajuda. É muito comum, né? Procurar ajuda. Porque às vezes a gente quer, não, a gente vai resolver, não, a gente não consegue resolver. Procura apoio do seu esposo, se você é mãe solo, de uma mãe, de um familiar, de um especialista, procure. Não tenta resolver tudo sozinha, que é muito difícil, né? Por mais complicado que tem, sempre tem um anjo, né? Sempre tem. Procura aí em volta que você vai achar alguém que vai te ajudar. É verdade, Aquilene, é verdade, é verdade. O que você acha, Adriane? Se você pudesse dar um conselho, porque assim, nós não temos vivência na nossa vida, na nossa família, mas nós temos pessoas próximas, né? Congregamos em igreja, temos muito dessa situação e eu pretendo, né? A gente pretende fazer algo dentro das nossas condições com mais dedicação a isso. O que você faria? Hoje a sociedade ela está
muito mais informada, assim como a Jaqueline trouxe. Hoje tem muito mais informação, mesmo quem só ouve falar e não tem a vivência, conhece alguém que é mãe atípica, pai atípico, sabe o que é autismo hoje, né? As informações conseguem alcançar muitas pessoas e eu reforço. Sempre vai ter uma rede de apoio perto de você, seja uma igreja. No meu trabalho, eu conheço muita gente, por mais que não está dentro de uma igreja, mas já é um campo muito bem informado. Ou então vai ter pessoas também com aquela situação, independente do nível. Então, olhe sempre ao seu redor. E aqui nós, quanto ONG Irmãos de Fé, nós nos colocamos numa posição de unirmos força. Unirmos forças com quem quer levar essa missão, essa pauta. Se você também tem uma rede social que defende a causa, né, Maurício? Pode se unir a nós numa empreitada, trocarmos ideias, informações para levarmos à frente esse projeto. E também, se você participa de uma igreja, de um grupo de apoio, expanda essa pauta. E se você é uma mãe atípica, olha ao seu redor, reforço aqui, olha ao redor. O sistema oferece muitos serviços, corra atrás. Correr muito. É uma sobrecarga, tem que correr bastante. Mas olha ao seu redor e peça apoio, porque sempre Deus vai preparar alguém que vai falar: olha, eu vou conseguir uma vaga para o seu filho naquela escola, olha, eu vou conseguir uma vaga ali num posto. Sempre vai ter alguém. Então, sempre olha ao seu redor e nunca desista. Levanta a cabeça, com a cabeça erguida, porque olha para a criança que precisa ali de você. Ela precisa bastante, então sempre com a cabeça erguida para o alto, que sempre vai vir um socorro. Bom, aqui nós vamos chegando ao final da nossa conversa e hoje nós podemos conhecer um pouquinho da vida da Jaqueline, que é uma mãe atípica, né? Ela contou um pouco da experiência dela aqui, compartilhou com a gente, com os irmãos de fé, com os nossos amigos, um pouquinho da sua experiência, tendo o seu filho um grau de autismo nível 1, né? Nível 1. Você que está assistindo a nossa conversa aqui, de repente, olha, eu tenho uma experiência, meu filho é um nível 2, a gente gostaria de ter uma conversa também, sim, porque isso é experiência para ajudar psicologicamente, alternativas, talvez alguma coisa que a Jaqueline falou aqui aconteceu com você e você não conseguiu, talvez, sair dessa situação. Agora você teve um exemplo. Então, assim, cada vida, Adriane, é um exemplo diferente. Ninguém vive igual, né? Por mais que compartilhamos as mesmas dificuldades de políticas públicas, mas um tem uma condição, outro tem outra condição, um luta mais, outro luta menos, um tem um psicológico mais forte, outro tem um psicológico mais fraco. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Uma família vai apoiar, outra não. Uma mãe vai surtar. E às vezes a mãe que surta, mas essa não é mãe, porque não é mãe. É mais mãe ainda, né? Porque as que não surta deixa pra lá, nem exatamente. Surta, tá? Essas que surta é que tá desesperada. A gente precisa de ouvir relatos de pessoas que têm vivência. Você pode acessar as nossas redes sociais, @Irmãos de Fé. E lá você fazer um comentário e falar: olha, eu gostaria de participar da conversa. Eu tenho meu filho assim, assim, assim. E você entrar em contato conosco e nós vamos convidar você para fazer aqui mais uma conversa, né, Adriane? Exato. Com um grau de autismo ou TDAH, porque a sociedade precisa ter conhecimento dessas coisas. É muita sopa de letrinha, né? Que inventaram aí, tudo dividido, mas resumindo, crianças atípicas. A vida real é outra coisa. É uma pessoa falando. Exato. E você vai relatar o seu testemunho, a sua vida pode ser canal de bênção para outras pessoas. Bênção não é só aquilo que você pega, mas a bênção é um estado de espírito. É você ver
aprender a vencer. Alguém passou por este caminho que eu estou passando, então eu vou pegar a vida dessa pessoa como um testemunho. Isso é independente se você está numa igreja, se você não está na igreja. A nossa missão aqui não é placa de igreja, é ajudar as pessoas que estão necessitadas. Como disse, irmãos de fé, expressando o amor através da caridade. Então, Adriane, quero agradecer a sua presença aqui, muito importante, com questionamentos incisivos, colocações precisas. Deixe as suas considerações finais, o endereço, volto a dizer, sempre temos que estar batendo essa tecla. Onde que as pessoas nos encontram? YouTube, Instagram? Como que funciona, vice-presidente? Isso mesmo. Nós estamos no Instagram, no @Irmãos de Fé Oficial. Também temos a nossa página no YouTube, onde você vai encontrar esse podcast completo. E também quero aproveitar para enfatizar a nossa campanha de inverno, que é uma das nossas frentes também relevantes, como a gente falou aqui no início. Se você pode, doe. Vamos alcançar vidas de N formas. Existem N formas de se solidarizar e ser empático com alguém, levar o amor de Cristo. Então, nos procure aqui no nosso Instagram, você vai encontrar como você pode doar. Se você quiser também entrar em contato diretamente pelo direct, chame a gente. Nós estamos aqui disponíveis para levar o amor e a caridade. Jaqueline, muito obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe cada vez mais a sua família, tá? E suas considerações finais? Obrigada pelo convite. Como eu falei no começo, me senti muito acolhida. Espero que eu tenha ajudado alguém de alguma forma. E reforço, né, como a Adrianinha falou, sempre tem uma rede de apoio aí que vai estar te ajudando. E é isso aí. Obrigada. Obrigado, amigos, irmãos de fé, expressando o amor através da caridade. Até a próxima.